Convidamos os irmãos para a paz do Senhor, amém? Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Se encontra em Gálatas, capítulo número 1. Nós estamos nessa noite para que Deus cantamos o Senhor. Eu gostaria de ler esse texto. Gálatas, capítulo número 1. Versículo também de número 1, carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia do Sul, capítulo de número 1, versículo também de número 1. À medida que os irmãos puderem se colocar em pé, em reverência à palavra do poderoso, nós faremos da leitura da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Todos encontraram? Vamos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por meio de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo e as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Amém. Irmãos, esse texto de Paulo, ele fala a respeito do seu chamado, que ele era apóstolo. E quando nós olhamos essa epístola que Paulo escreve à igreja da Galácia do Sul, nós vamos entender que Paulo, ele trata mais adiante que ele foi chamado segundo a vontade de Deus. Nós estamos começando o ano bem para a glória de Deus, no nosso encontro geral de obreiros, onde nos foi ministrada aqui uma palavra com muita propriedade acerca do nosso chamado, acerca da nossa inclusão na obra de Deus, enquanto muitos olham para nós, o mundo em si olha para nós, nos desaprovando no nosso falar, na pregação do Evangelho que nós pregamos. E Paulo, ele também sofreu isso, essa questão da dúvida em relação ao seu ministério apostólico. E Paulo, ele foi muito enfático quando ele escreve essa epístola à igreja da Galácia, dizendo que o chamado dele não era por meio de homem nenhum, mas senão por meio do chamado de Deus. E todos nós, ministros, obreiros, ou aqueles que almejam o episcopado, ou aqueles que talvez não almejam o episcopado, mas estão no meio cristão, estão convivendo junto com ministros do Evangelho. E todos nós, irmãos, nós fomos chamados para a salvação em primeiro plano. E nós não fomos chamados por um dogma, por uma teoria, mas nós fomos chamados pela soberana vontade de Deus. Foi Deus que nos escolheu. Nós temos isso bem certo no nosso coração, de quem nos escolheu não foi homem algum, senão o Senhor. Porque a Bíblia também é bem clara e enfática em nos dizer que quem nos escolheu primeiro foi o Senhor, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor nos escolheu para nós sermos frutíferos. Nós estamos dando início a um ano novo, a um ciclo novo, e eu creio, irmãos, que nós estamos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Durante esse ano, que nós venhamos colocar o que foi ministrado aqui hoje, o que foi ministrado ontem, para servir de estrutura para a nossa vida ministerial, para a nossa vida secular, no nosso trabalho, porque o que é ministrado aqui não serve só para o nosso ministério, não. Serve também para onde nós trabalhamos na nossa fábrica, para você aplicar lá no seu contexto de trabalho, para você aplicar no contexto lá onde você faz na faculdade, no seu colégio, para nós usarmos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós vamos verdadeiramente frutificar, irmão, na terra da nossa aflição. Porque como Moisés, ele andou na terra da sua aflição, e a Bíblia diz que ele foi próspero, o Senhor abençoava ele, nós também estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso. E como Paulo instrui aos irmãos da igreja da Galácia, que nós não fomos chamados por homem nenhum, a todo ministro do Evangelho que está aqui, a todo aquele que almeja o episcopado, você não foi chamado por homem nenhum. Deus usa pessoas como o pastor Haroldo, Mitsuo Yamamoto, usa a diretoria, pastores, co-pastores, mas quem verdadeiramente nos chamou foi o Todo-Poderoso, que está vivo e reinando sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, pelo culto que aqui Deus está nos permitindo cultuar a presença dele, porque em muitos lugares as pessoas não têm a oportunidade de prestar um culto solene a Deus. Eles têm que, dentro de um buraco, invocar o nome do Senhor, e você tem liberdade
tem uma cadeira para sentar, um ar-condicionado, músicos com instrumento, nós usamos até microfone sem fio. E nós temos motivos que nos sobejam para que exaltarmos e glorificarmos o Deus. Amém? Fechamos os nossos olhos e oremos. Pai querido, Deus maravilhoso, nós te glorificamos e nós nos sujeitamos diante do seu poderio e sua imensa glória e misericórdia, Deus. Porque se não fosse as suas misericórdias, nós já seríamos consumidos desse mundo. Nós éramos um farrapo de gente, nós éramos, Senhor, ó Pai, maltrapilhos e sujeitos, Senhor, ó Pai, às tentativas, Senhor, os direcionamentos de Satanás. Mas nós te rendemos ações de graça, porque no nosso caminho de morte, que nós trilhávamos e andávamos,